Boa tarde, pessoal. É, Hoje vamos dar sequência à nossa aula de história. Espero que vocês tenham assistido ao resumo que fiz sobre o assunto, sobre o Império Romano, né, a sua ascensão como império, né, desde o surgimento ali da cidade de Roma até a conquista, né, de todo o mar Mediterrâneo, de grande parte da Europa, do norte da África e partes da Ásia, se tornando um grande império é, ocidental. E depois o seu processo de decadência. Eu falei também sobre o processo de ascensão, tanto sobre o processo de ascensão quanto o processo de decadência, que deu início ao que nós chamamos de Idade Média, né? Que tinha um sistema administrativo totalmente descentralizado, né? E hoje nós vamos falar um momento em que esse sistema, né, o sistema feudal, ele entra em crise, né, e começa o processo de centralização do poder novamente nas mãos dos monarcas, né, nas mãos dos reis. Desculpa. É, então vamos lá. Lá quando eu falei sobre o resumo que eu fiz do Império Romano, chega um momento que o Império Romano ele praticamente domina toda a Europa, né? A Europa como um todo estava nas mãos dos imperadores romanos. Como ficou muito grande, já tendo problemas administrativos, eles resolveram fazer o quê? Eles resolveram dividir, né, o império em duas partes, ficou a parte oriental e a parte ocidental. E quando chega, a partir de um determinado momento, os povos bárbaros que habitavam o, os povos bárbaros que habitavam as regiões fora do Império Romano, eles começam a cada vez mais adentrar as fronteiras, né? Seja invadindo, né, na força, saqueando a produção agrícola, saqueando as cidades, seja também fazendo alianças, casamentos e vai expor, misturando com o povo romano. O que acontece nesse momento? A população romana, né, a população mais pobre, desprotegida, elas se sentem desprotegidas, né, do império e começam a sair das grandes cidades, né, deixar as cidades e indo em direção à área rural. Acontece que lá na área rural também os pequenos proprietários, aqueles que tinham poucas terras, também se sentiam desprotegidos. Então o que eles faziam? Eles iam até os grandes proprietários, entregavam as suas terras para os grandes proprietários em troca de proteção. Da mesma forma, as pessoas que saíram das cidades não tinham outra forma de trabalhar nos campos, elas vão fazer o quê? Elas vão chegar lá nos campos e se colocar à disposição desses grandes proprietários, que eram pessoas que tinham condições de se defender, e vão se colocar à disposição deles em troca de proteção, para trabalhar as suas terras, e em troca receberia proteção. Dessa forma, o poder ele vai sendo fragmentado, o poder ele sai de um poder centralizado e passa às mãos de grandes nobres, né? E então vão formando uma pulverização do poder, né? Na formação dos chamados feudos, que eram grandes propriedades, onde dentro dessa propriedade o seu dono, né, que era um nobre, ele tinha poderes totais, né? Lá ele tinha as suas próprias leis, ele que administrava, aquelas pessoas deviam a ele uma série de obediência, essas pessoas que estavam trabalhando dentro do seu feudo. Então, como em cada feudo desse haviam regras diferentes, houve uma dificuldade de contato entre esses feudos. Até comerciantes, para eles saírem vendendo produtos de uma região para outras, ficou difícil porque a questão de medida, de moedas, cada feudo tinha a sua. Isso dificultava
outras atividades, como a atividade comercial, de forma que durante muitos séculos a, esses feudos se tornaram unidades auto-independentes e autossuficientes. Ali dentro eles produziam tudo que eles necessitavam. E aí, mas é claro, a partir dos anos 1000, a coisa não vai continuar para sempre daquela forma. Aquele sistema rudimentar de cultura que eles tinham, né, de trabalhar a terra, eles foram ao longo do tempo aperfeiçoando. Algumas técnicas utilizadas, como por exemplo, passaram a usar arado de ferro, né, que possibilitou maior trabalho, né, então uma evolução nas ferramentas. Outra grande evolução foi usar animal, né, para arar o solo, né, com o arado, mas ao invés de estar ali amarrado o arado na cabeça do animal, eles aprenderam a atrelar no corpo do animal o arado. Isso também foi uma grande revolução para a época. E com isso, uma outra coisa foi, eles começaram a perceber que o solo estava ficando empobrecido ao longo do tempo. Então eles começaram a fazer uma rotação de culturas. Ou seja, num ano plantava uma coisa, milho num lugar, no outro ano ele ia plantar feijão naquele lugar, não continuava plantando milho. E isso eles começaram a produzir mais. Com o aumento da produção, começou a ter o chamado excedente, porque aquilo, eles durante um bom tempo eles produziam apenas para o consumo interno do feudo. Como passaram a produzir mais do que eles necessitavam, no final do ano sobrava alimentos. E com o tempo foi sobrando cada vez mais alimentos, e esse alimento começou a ser comercializado nas áreas próximas. Então aí começa o ressurgimento da atividade comercial. E aí começa a surgir uma nova classe, que é a classe das pessoas que se dedicam ao comércio. E aí isso vai cada vez mais crescendo, até começar a formar grandes feiras. E em volta dessas grandes feiras volta a ressurgir as cidades. É claro que isso tudo ao longo de muitos anos, a gente falando assim, fica parecendo que é de uma hora para outra como surgir as coisas todas. Não, ao longo de muito tempo, todas essas coisas vão surgindo. E aí, é nesse contexto que a gente vai falar sobre esse contexto de crise, né, do sistema feudal, que vai ter o surgimento, né, das cidades e, consequentemente, a necessidade da centralização novamente do poder nas mãos dos monarcas. Então, vamos lá. Ó. A partir do século VII, a partir do século XII, algumas regiões da Europa Ocidental, aquela parte que foi totalmente desfragmentada, ocorreram transformações sociais e econômicas, que são essas que eu acabei de citar, né? A questão econômica, a questão do excedente de produção, que passou a ser comercializado. Isso fez surgir o quê? Uma nova classe social, a classe dos comerciantes. Então aí vem além da transformação econômica também a transformação social. E aí essas transformações, elas começaram a ter demandas, né, que aquela unidade administrativa do feudo não atendia, como por exemplo, para os comerciantes seria interessante uma única moeda para facilitar o comércio em regiões longínquas. E aí leis mais gerais, porque cada feudo tinha as suas próprias regras, então eles precisavam de leis mais reais. E esses grupos começam a demandar, né, um poder mais forte, um poder mais centralizado que pudesse implementar essas mudanças. E aí são essas nesse contexto que esse contexto permitiu que os reis, né, aqueles nobres mais poderosos, eles submetessem os demais nobres ao poder, ao seu poder, o poder monárquico, né? Eles se tornam reis e começam a impor a sua autoridade sobre toda a população, né, os demais. Esse processo de fortalecimento, né, de centralização e fortalecimento do poder, ele ocorreu de forma gradual, ou seja, é um processo que foi acontecendo aos poucos, ao longo de séculos, não é uma coisa que aconteceu de uma hora para outra, em razão de diversos fatores, como a expansão do comércio, aquilo lá que eu já falei, crescimento das cidades e o enriquecimento dos comerciantes, que se transformam numa classe conhecida como a burguesia, porque ao longo das feiras foram surgindo, né, ali povoados que no primeiro momento recebiam o nome de burgos.
E os comerciantes viviam nesses povoados. Aí daí vem o nome de burguesia para essa classe. E aí, sob o domínio dos reis, os feudos e condados, né, aquelas pequenas unidades, elas passaram a ser centralizadas num poder único, né, em uma unidade administrativa e política mais complexa, né, onde maior, né, que pudesse criar instituições administrativas, né, de recolhimento de impostos, leis, medida única, moeda única, e aí estava nesse momento nascendo os chamados estados nacionais ou estados modernos. E quais são as características desse estado nacional, né, desse estado moderno? Ali vai ter um monarca, né, que é um rei que governa todo o território, né, ele é um soberano sobre seu estado, ou seja, ele é a autoridade máxima, e sua autoridade ela não dependia nem se submetia a nenhuma outra autoridade, né? Ele estava acima dos demais nobres, acima de todas as outras pessoas, e o poder dele se estendia a todas as pessoas que viviam dentro do seu espaço territorial. Então, quais são as principais características? A autonomia do governante. Ele que toma as decisões por si só, não tem nenhum outro poder para limitar os seus poderes. Assim que surge o Estado Nacional moderno. Vai haver outra característica, é a unificação do sistema monetário, né, a criação de moeda única dentro do território daquele determinado rei. Leis nacionais, aquilo que eu falei, né, vai haver ali a instituição de leis nacionais, a criação de leis nacionais por esse monarca, que vai valer em todo o seu território. Criação e manutenção de exércitos. Durante a Idade Média não havia um exército geral, porque o poder estava totalmente fragmentado. Às vezes, para combater um inimigo externo, eles uniam-se em torno de um objetivo único, mas acabou aquele combate, cada um voltava para as suas terras e não havia ali um exército único, né, permanente. Então, os estados nacionais eles passam a criar e manter esses exércitos. E a organização da arrecadação de impostos, porque aí para manter toda essa estrutura era necessário dinheiro. E aí que é criada uma estrutura para arrecadação de impostos. E aí, dessa forma, na Europa Ocidental, esses primeiros estados eles vão surgindo ao longo da modernidade. Nós vamos ver aqui como é que foram surgindo esses estados. Esse assunto nós vamos falar. Hoje nós vamos falar como surgiu os estados de Portugal e Espanha. Na próxima aula a gente vai falar como surgiu França, Inglaterra, os estados da Itália. Então vamos lá. Esses estados eles não se consolidaram de um dia para a noite, não é uma coisa que foi acontecendo de uma hora para outra, mas eles resultaram de um período de grandes mudanças políticas e sociais que eu já acabei de falar. No caso da Península Ibérica, que é esta região, né, eu acho que todos vocês devem saber, se localizar no mapa. Vem cá, tem um probleminha aqui. Todos vocês devem saber localizar no mapa a Península Ibérica, que é justamente essa região aqui, né? Essa região aqui, que é a região da Península Ibérica. Durante o século VIII, para a gente entender o processo de formação dos estados de Portugal e de Espanha na Península Ibérica, a gente tem que entender o seguinte: durante o século VIII houve um grande império muçulmano, né, que nasceu, esse assunto não foi possível a gente estudar por conta do tempo, né, nasceu aqui na Península Arábica e ele dominou toda a Península Arábica, depois estendeu os seus domínios, né, em direção à Ásia, em grande parte da Ásia, e também no norte da África, controlando a parte sul do Mar Mediterrâneo, e chegou a controlar toda a Península Ibérica. Eram os chamados mouros, né, os muçulmanos que dominaram essa região. Então, a partir ali do século XII em diante, houve um processo de luta dos cristãos contra esses muçulmanos para expulsá-los aqui da Península Ibérica. Então, a reconquista, a centralização política da Península Ibérica, ela se dá através da luta de cristãos contra os mouros ou muçulmanos, né, num processo que ficou conhecido como Reconquista. E aí
os cristãos acabam por fundar vários reinos nessa região na medida que eles iam expulsando os muçulmanos, que os principais desses reinos foram o reino de Leão, Castela, Navarra e Aragão, né? Que a gente vê que eles vão estar sempre expulsando os muçulmanos da região da Península Ibérica. E aí o Reino de Portugal, como é que surge o Estado de Portugal? Né? O rei de Castela, né? Ele vai conceder a um nobre que lutou com ele, um nobre francês que lutou ao lado do rei de Castela contra os mouros, ele vai conceder a ele um condado chamado de Condado Portucalense, aqui, né? E aí, claro, ao conceder ali, ele estava apenas dando aquele pedaço de terra para ele, mas ele ficava submetido ao domínio do rei de Castela. Mas quando chega em 1139, o Afonso Henriques, que era filho do Henrique de Borgonha, que era esse nobre que recebeu esse condado, ele vai proclamar a independência, né? Ele vai proclamar a independência do condado, que passou a ser conhecido como Reino de Portugal. E aí dessa forma estava consolidada a primeira monarquia centralizada da Europa. O primeiro Estado nacional que surge na Europa após a Idade Média é o Estado do Reino de Portugal. E aí a formação precoce, veja que em 1139, então o Estado surgiu bastante cedo em relação aos outros Estados europeus. Então essa formação precoce, né, do Estado português faz com que criasse várias instituições, né, de arrecadação de impostos, exército, leis, né? Isso fez com que desenvolvesse, né, facilitasse o desenvolvimento das atividades comerciais e, portanto, o enriquecimento de uma burguesia nacional. E isso vai ter um impacto muito grande no processo das grandes navegações, que o Reino de Portugal, apesar de ser um pequeno reino, ele vai estar à frente, ele vai estar mais preparado para conquistar diversas regiões no mundo, como por exemplo aqui na América, onde hoje é o Brasil, né, que foi colonizado pelo Estado português. Já o Estado da Espanha, né, ela só foi totalmente unificada no século XV, quando os reis de Castela e de Aragão eles vão se unirem, né? Nessa época havia muitos casamentos, né, por questões políticas, eles vão se unir, o rei Fernando, né, de Castela e Isabela, que é a rainha Isabel de Aragão, elas vão se unirem, formar um único reino e vão dar sequência na luta, conseguindo expulsar os mouros do último reduto onde eles ainda permaneciam na Europa, né, na Península Ibérica, que era a região de Granada. E aí, quando eles expulsam os mouros dali, está assim nascendo a Espanha moderna, né, o Estado francês moderno. Então, no processo das grandes navegações, são os dois grandes estados que surgem, né, ali dominando o mundo, porque foram os primeiros a se formarem como estados centralizados. Então, eu vou deixar as questões aqui abaixo, você já responde a questão hoje e vai fazer a devolutiva em áudio, viu? Eu vou deixar lá o áudio, vocês vão responder no caderno e vão ler no áudio a resposta, certinho? Até a próxima aula.